Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, no Algarve. O meu nome é Ana Dias, estou aqui com a Ana Cláudia Vieira, somos a Comissão de Trabalho da Doença Vascular Pulmonar da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e acabamos agora a nossa sessão no Congresso e temos aqui os nossos palestrantes para participar neste episódio do Lung Talks e que vão-nos falar aqui um bocadinho da jornada do diagnóstico da hipertensão pulmonar. E vou começar pelo Dr. João Luz, que é cardiologista e que nos falou do ecocardiograma, do seu papel fundamental. E então, João, queria perguntar-te, na verdade, portanto, o ecocardiograma é um exame central aqui no diagnóstico da hipertensão pulmonar, é o primeiro exame que nos faz, ou que fazemos quando suspeitamos de hipertensão pulmonar, mas muitas vezes os relatórios, e para nós pneumologistas que nos baseamos muito naquilo que vem escrito no relatório, por vezes as coisas não vêm exatamente de acordo com as guidelines, não temos uma probabilidade de hipertensão pulmonar descrita, não vem sempre mencionada a velocidade de regurgitação tricúspide, mas sim outros sinais como o valor da PSAP, ou às vezes só na conclusão hipertensão pulmonar grave. Então o que te perguntava era, para um não cardiologista, quais seriam os sinais, os indicadores essenciais para, numa suspeita de hipertensão pulmonar, para o que é que devemos olhar no ecocardiograma? Antes de mais, obrigado pelo vosso convite e, de facto, em relação a isso, os relatórios dos ecocardiogramas, pelo menos na maioria dos centros, ou pelo menos assim deveria ser, pelas guidelines europeias, devem vir bem relatados e com tabelas discriminatórias de valores. Pronto, às vezes é um bocadinho difícil ir à procura, nós tendemos a utilizar muitas siglas, infelizmente, mas de facto existe essa parametrização e essa necessidade de colocar os valores nos relatórios. E de facto também não é só a velocidade de regurgitação tricúspide, acho que também devemos ir sempre à procura de outros sinais, nomeadamente o tempo de aceleração no trato de saída do ventrículo direito, o alargamento ou a dilatação do ventrículo direito, ou seja, ir no fundo à procura na descrição e nos próprios valores, valores relacionados com esses pequenos sinais que, conjuntamente com o valor da regurgitação tricúspide, nos podem de facto ajudar a perceber se aquele doente tem ou não alguma probabilidade de hipertensão pulmonar. A verdade é que o eco, eu vejo isto muito como uma história, o eco conta uma história. Agora, às vezes nós cardiologistas fazemos essa história um bocadinho complicada e às vezes difícil de ler. Mas pronto, isto também acaba por ser para nós a necessidade de nós uniformizarmos a forma como nós descrevemos os ecocardiogramas e de facto a conclusão é essencial, porque muitas das vezes é aquilo que é lido e é aquilo que é visto por não cardiologistas neste caso. E efetivamente essa uniformização é necessária. Portanto, efetivamente é mesmo assim. Portanto, para além desta questão, devemos ir à procura, quando vemos qualquer coisa a falar de hipertensão pulmonar, no fundo podemos ir à procura desses sinais que mencionaste, não é? Sem dúvida, das sim. Cavidades, não só da velocidade de regurgitação tricúspide, da PSAP, mas tudo junto, não é? Para nos ajudar. João, queria-te perguntar também, portanto, o grupo 2 acaba por ser de longe o grupo mais frequente dentro da hipertensão pulmonar e muitas vezes na nossa prática clínica vemos ecocardiogramas que muitas vezes têm uma hipertensão pulmonar até descrita como grave e que está associada, na verdade, é a doença cardíaca esquerda, particularmente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Quais são os sinais que devemos estar atentos para identificar estes casos? Efetivamente, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou FPEF, é muito prevalente. Tivemos um estudo de Portos há relativamente pouco tempo que demonstrou que existe uma prevalência estimada de 15% da população com FPEF, portanto é uma quantidade astronómica de doentes. E há muitos doentes que estão subdiagnosticados e estes doentes vão parar às consultas de todos, cardiologistas, médicos de família, pneumologistas, porque a clínica é sempre a dispneia de esforço e muitas das vezes estes doentes acabam por ir parar a outras consultas que não a cardiologia. Para não cardiologistas, olhar para o eco pode ser olhar, por exemplo, a presença de hipertrofia ventricular esquerda,
a presença de aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo, nomeadamente o rácio é a linha, quando é principalmente superior a 14, é muito frequente termos este tipo de doentes com FPF, a dilatação da aurícula esquerda, mas mais importante ainda do que o eco é a própria clínica. São doentes, por norma, são mais obesos, são mais velhos, têm muitos fatores de risco cardiovascular já, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, às vezes uma combinação dos três, e muitas das vezes já têm fibrilação auricular até diagnosticada. E tudo isto acaba por nos ajudar a apontar nesse sentido, e existe até uma tabela muito feliz na atualização de 2022 das guidelines de hipertensão pulmonar, que de facto fala sobre isso, sobre essa distinção dos doentes com hipertensão pulmonar pura, associada só à doença do coração direito, mas também aqueles que porventura também têm doença do coração esquerdo, e a hipertensão pulmonar é uma consequência dessa doença, efetivamente. Now we will have Dra. Raquel Lopes. She's a pulmonologist in Hospital de la Fé in Valencia, and she's an expert in the PH field. She has spoken about group 3 patients at our session. What I would like to ask you, Raquel, when we think about group 3 PH, we usually think as the pulmonary vascular phenotype as the patients to identify, to refer to the PH clinic. What are the features of these patients, the main features? What would you say are the main features? When we think about phenotype lung pulmonary hypertension group 3, we basically are describing patients that have more symptoms, and they are more like to a PAH group of pulmonary hypertension more than a patient with chronic lung disease in advance. They are more symptomatic, more symptoms like hypoxemia, dyspnea, syncope, or sometimes more signs of right heart failure. They are patients that have more worse tolerance to exercise capacity, and in the laboratory functional tests, they are not an important pattern or restrictive or obstructive disease, but they have a very low DLCO, and they have when we see the CT scan, we can see a mild trace of emphysema or mild interstitial lung disease. Is not a very important lung destroyed, so they are patients that seems look more than PAH than group 3 with chronic lung disease, and they have very severe hemodynamics. So when we put all together, we have this disproportionate the severity of vascular disease respect to underlying lung disease. So in this kind, to summarize, patients with vascular phenotype are patients more hypoxemics, are patients with more symptoms and more severe hemodynamics and very mild lung disease, COPD or emphysema. It's not important. Raquel, I would like to ask you also, in the light of the results of the INCREASE trial, and if we consider the additional benefit of inhaled treprostinil on fibrosis showed by the TETON trial, do you think that we will have to be more interventional and perform a right heart cath even in patients with no clear signs of severe PH, meaning patients with no clear pulmonary vascular phenotype? Yes, I agree. I think that we have to be more aggressive because any kind of PH in interstitial lung disease have a very worse result. So we have now a drug, treprostinil, that has demonstrated benefit in this kind of patients. In the INCREASE is the first clinical trial that demonstrates an improvement in capacity of exercise and reduce time to clinical and improve time to clinical worsening. And TETON goes one more step and suggests that this kind of drug can have antifibrotic effects. So we have to be aware in these patients, try to identify before and try to treat, because we have now a tool that can before the prognosis in interstitial lung disease. Is not the same for COPD. So it's important to reduce our threshold
of suspicion. So try to identify this vascular phenotype, patients with more symptoms, more hypoxemia, some signs of right heart failure, and echocardiography maybe it's not very worse. They are not important right signs of heart failure, but it's important to identify by right heart cath the possibility of pulmonary hypertension, because in the INCREASE trial, patients were enrolled with PVR more than 3 good units. So in this kind of patient, we've capped this patient, we can try to treat, and we have to keep in mind that this patient, the best solution more time is to refer to lung transplantation unit and not loss in give treatment. So this is important to identify for the worst prognosis, and important to refer to expert field centers. Temos agora a doutora Filipa Ferreira, que é cardiologista do Hospital Garcia de Horta, com uma vasta experiência nesta área da hipertensão pulmonar e que nos falou da referenciação Fast Track para a hipertensão arterial pulmonar e tromboembólica crónica. E então o que gostava de perguntar, Filipa, era sumariamente para nos dizeres que doentes são estes doentes prioritários, como é que os identificamos? Não é fácil. Nós sabemos que a hipertensão arterial pulmonar e a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica são doenças que, se não tratadas, têm muito mau prognóstico, e cerca de metade dos doentes não vão estar vivos num espaço mais ou menos de 3 anos. Efetivamente, nós dispomos atualmente de uma série de terapêuticas que modifica muito favoravelmente o prognóstico destes doentes, e conseguimos duplicar a esperança de vida dos doentes quando os medicamos bem, mas tem havido um problema muito importante que tem sido identificado na comunidade médica, e que é, desde o início dos sintomas até ao diagnóstico, decorre em média de 12 a 14 meses. E isto é verdade hoje, e não temos conseguido reduzir este tempo, encurtar este tempo, nos últimos 20 anos. Daí que as guidelines tiveram esta preocupação de inserirem um bocadinho no algoritmo diagnóstico este fast track. No fundo, o que é que isto consiste? Consiste na possibilidade da referenciação dos doentes em que haja suspeita de hipertensão pulmonar em qualquer um dos estadios em que a gente esteja, não é bem estadios, nos steps onde a gente esteja no diagnóstico. Se suspeitarmos, por exemplo, só com o exame objetivo e com uma investigação básica que passe pelo eletrocardiograma e NT-proBNP, e obviamente o ecocardiograma, que, como o João teve a oportunidade também de falar, é uma ferramenta central no despiste da doença, se cumprirem com determinadas condições e fazerem parte daquilo que são os doentes de risco, serem rapidamente referenciados e não haver perda de tempo na realização de exames adicionais. E que doentes são esses? Perguntavas-me tu. Então, em primeiro lugar, são doentes cuja clínica tem alguma gravidade. E isso é, por exemplo, doentes que tenham na sua apresentação síncope ou pré-síncope com esforço, que é muito característico e é um sinal de gravidade imenso, que tenham no exame objetivo sinais de insuficiência cardíaca direita, são sinais já tardios da doença, e essencialmente, ou uma rápida progressão de sintomas, doentes que há 2 meses conseguiam subir dois lances de escadas e que de repente, portanto, uma rápida progressão de sintomas. São os 3 critérios clínicos com os quais devemos referenciar direto, sem perda de tempo e sem realização de exames complementares de diagnóstico. E depois, fatores de risco que habitualmente estão associados à hipertensão arterial pulmonar e à hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Na hipertensão arterial pulmonar, é a existência de diagnósticos como doenças do tecido conjuntivo, nomeadamente a esclerose sistémica, que é o exemplo que mais facilmente se associa à hipertensão arterial pulmonar, cardiopatias congénitas, terem história familiar de hipertensão arterial pulmonar ou até serem portadores já de uma mutação BMPR2 positiva ou outras mutações associadas à hipertensão arterial pulmonar. E depois, na hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, é a existência na história clínica de uma embolia pulmonar prévia ou de outras condições que predispõem ao aparecimento, como as esplenectomias, doentes que tenham leads intracavitários como pacemakers, CRTDs, hipotiroidismo, doença inflamatória intestinal ou doença oncológica ativa. Nós sabemos que existe uma maior probabilidade destes doentes evoluírem para CITEF. Portanto, nestes casos, referenciação para centros de referência sem perda e direta. Eu gostava de perguntar também, portanto, de facto, os doentes com hipertensão arterial pulmonar e CITEF são doentes que devemos identificar precocemente, mas realmente existem situações, por exemplo, em doentes mais jovens que não têm ainda grande sintomatologia, que ainda não têm sinais de insuficiência cardíaca direita, que são às vezes incorretamente diagnosticados com outras patologias, como asma, por exemplo, na nossa consulta de pneumologia, que acabam por chegar tarde aos centros de referência.
Como é que achas que podemos contornar isto? Sem dúvida, e de facto tu tocaste no ponto que eu acho que é mais importante e o motivo principal pelo qual há atrasos no diagnóstico. Portanto, aquele atraso que nós não estamos a conseguir reduzir advém exatamente da inespecificidade de sintomas que os próprios doentes, e como é uma coisa que se instala progressivamente, tendem a não valorizar, adaptam o estilo de vida e, portanto, não valorizam. A primeira ideia é sempre tentar fazer também junto da comunidade ensino que valorizem os sintomas, principalmente se para a faixa etária se sentem um bocadinho menos capazes que os outros, quer a nível de atividade física, de andar a passo rápido, fazer subidas ou as escadas, porque efetivamente o primeiro sintoma normalmente na hipertensão arterial pulmonar é a dispneia de esforço. E depois é também, ensina a comunidade médica de não desvalorizar os sintomas dos pacientes, porque efetivamente, como disseste bem, normalmente existe um diagnóstico errado, muitas vezes até sem nenhum fundamento, de asma, de EPOC, até de ataques de pânico, e os doentes frequentemente vêm medicados para estas condições quando chegam a nós. Portanto, é ter um baixo limiar, o que nós estamos a falar de exames super simples, facilmente acessíveis, baratos e inócuos, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma, e sem dúvida que concordo que o limiar para a sua realização deve ser muito baixo.